Oração poderosa que vai acalmar o seu coração. Sinta a presença de Deus agora. Existe um tipo de silêncio que não acalma. Ele não é o silêncio da paz, é o silêncio da alma carregada, sufocada, que não encontra descanso nem mesmo quando tudo à sua volta parece calmo. É o silêncio de quem finge estar bem, mas por dentro grita por alívio. De quem sorri em público, mas soluça em silêncio quando ninguém está vendo. Esse é o silêncio que adoece devagar, porque vai acumulando tudo o que nunca foi dito, tudo o que nunca foi chorado, tudo o que nunca foi entregue. Talvez você esteja vivendo esse tipo de silêncio agora. Talvez ninguém saiba, mas você sente o peso nos ombros, a pressão no peito, a mente que não consegue desligar. E mesmo quando está sozinho, mesmo quando o celular está desligado e o ambiente está em paz, ainda assim você não consegue descansar por dentro. Porque não é a ausência de barulho que traz alívio, é a presença de Deus. O mundo ensina que o descanso vem do controle, da resolução dos problemas, da fuga do estresse. Mas há um tipo de descanso que só pode ser acessado quando a alma para de lutar sozinha e se rende completamente ao Espírito Santo. É o descanso que não depende de explicações, nem de respostas, nem de soluções imediatas. Ele nasce quando você decide parar de guardar tudo para si e começa a entregar cada parte ferida, cansada e escondida ao Pai. A oração é o momento em que o silêncio é preenchido, não com barulho, mas com presença. A presença de Deus tem o poder de tocar onde ninguém mais alcança, de colocar em ordem o que está confuso, de trazer sentido ao que parecia perdido, de acalmar o coração sem precisar mudar todas as circunstâncias. É nesse lugar secreto, onde você ora de verdade, sem máscaras nem repetições, que o silêncio deixa de ser opressão e se torna abrigo. Você não precisa continuar guardando o que te fere. Não precisa continuar sorrindo enquanto por dentro está quebrado. Hoje, o céu te chama para transformar esse silêncio em oração, para deixar que o Espírito Santo traduza o que suas palavras não conseguem expressar. Deus está mais perto do que você imagina. E Ele não apenas ouve, Ele entende, Ele acolhe, Ele acalma. Quando a alma não consegue explicar o que sente, há momentos em que tudo dentro de você parece fora do lugar, mas você não sabe explicar por quê. O corpo está presente, mas a alma está distante. O coração parece inquieto, mas você não consegue dizer o motivo. É como se uma nuvem cobrisse o seu interior, e mesmo tentando entender, nada faz sentido. Você tenta colocar em palavras, tenta organizar os pensamentos, mas o vazio continua ali, firme, silencioso, sem nome, sem forma, apenas sentindo, e sentindo demais. É nesse lugar que muitos se calam. Acham que por não conseguirem explicar, não têm o direito de sentir. Se cobram força, se obrigam a seguir em frente como se nada estivesse fora do lugar. Mas Deus não espera que você saiba explicar. Ele não exige coerência emocional para se aproximar. Ele se move na sinceridade do quebrantamento, mesmo quando você só consegue dizer: Senhor, eu não sei mais o que está acontecendo comigo. A alma tem dores que a mente não processa, tem lutas que as palavras não alcançam. E quando a confusão interna se instala, a última coisa que você precisa é de julgamento ou lógica. Você precisa de presença. Precisa de alguém que olhe para você e, mesmo sem explicações, diga: eu estou aqui. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Ele está te olhando com compaixão, com amor, com entendimento profundo. E Ele não está pedindo explicações, está oferecendo abrigo. O Espírito Santo não precisa que você organize os pensamentos. Ele só precisa que você abra o coração. Mesmo que seja com lágrimas, com suspiros, com silêncios longos, Ele intercede com gemidos inexprimíveis, traduzindo aquilo que você mesmo não consegue dizer. Ele entra no lugar onde nem você sabe como agir e começa a restaurar tudo por dentro. Esse momento pode ser o ponto de virada da sua alma. Não porque você vai entender tudo, mas porque vai parar de tentar carregar tudo sozinho. A paz não virá pela lógica, ela virá pela rendição. Quando você simplesmente disser: Senhor, eu não sei o que está acontecendo,
mas eu confio que o Senhor está comigo. E nesse ato de entrega você vai perceber que a presença dele vale mais do que qualquer explicação. A ansiedade que ninguém vê. Existem tempestades que ninguém escuta. Elas acontecem dentro de você, silenciosas, intensas, contínuas. Enquanto por fora tudo parece sob controle, por dentro a mente corre em ciclos sem fim, antecipando problemas, alimentando medos, criando cenários de dor. É a ansiedade que ninguém vê, mas que consome pouco a pouco o fôlego da alma. Você sorri, trabalha, se relaciona, mas sente que algo está sempre prestes a desmoronar, mesmo que ninguém perceba. Essa ansiedade não grita, mas aperta. Ela chega cedo, antes mesmo do dia começar, e permanece como uma presença invisível tentando tomar o controle. Tira o sono, rouba a paz, enfraquece a fé. E quanto mais você tenta disfarçar, mais ela se fortalece por dentro. O mundo não entende. Muitos dizem, é só preocupação, isso vai passar. Mas você sabe que não é tão simples, porque a ansiedade que ninguém vê, Deus vê. E mais do que ver, Ele se importa. Ele não olha com cobrança, Ele olha com compaixão. Jesus conhece a estrutura da sua alma. Ele sabe onde a ansiedade se esconde. E a boa notícia é que Ele não espera que você a derrote sozinho. Ele quer entrar nesse lugar e trazer ordem ao caos. Não através de explicações humanas, mas através da presença que restaura por completo. A oração é o refúgio onde essa ansiedade começa a perder força. Cada palavra dita com sinceridade é como um fio puxando o nó interno para fora. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, está entregando. Está dizendo, Senhor, isso aqui está me dominando, mas eu coloco nas tuas mãos. E mesmo que o sentimento ainda esteja ali, a confiança vai começando a ocupar o espaço que antes era do medo. Você não precisa mais fingir que está bem. Pode reconhecer que está sobrecarregado e ainda assim ser abraçado por Deus. A ansiedade não te desqualifica para o amor do Pai. Ela apenas mostra o quanto você precisa ser renovado por Ele. E hoje, Ele quer te acalmar. Quer te ensinar a respirar de novo. Quer que você volte a confiar como uma criança que descansa nos braços do Pai. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias mudarem. Ela começa no momento em que você diz, Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá. E então, aquilo que estava apertando por dentro começa a se soltar. E o que parecia impossível de acalmar é envolvido por uma paz que excede todo o entendimento. Quando o coração fala mais alto que a razão, nem sempre a lógica dá conta da dor. Existem dias em que tudo parece estar certo na teoria, mas errado na alma. Você sabe que Deus é fiel, que Ele cuida, que está no controle. Mas mesmo assim, o coração aperta, a angústia chega, a vontade de desistir aparece. É nesses momentos que a emoção grita mais alto do que o entendimento. E não importa quantas vezes você tenha vencido antes. Agora parece que a fé está em silêncio, enquanto o medo faz barulho. É quando o coração começa a falar mais alto que a razão que você precisa decidir o que vai escutar. Porque o coração, muitas vezes, fala a partir das feridas, das memórias dolorosas, das inseguranças que você tentou esquecer. Ele sussurra mentiras, como se fossem verdades absolutas. Você não vai aguentar, nada vai mudar. Deus te esqueceu. E se você apenas ouvir sem filtrar, vai começar a crer nessas vozes. Mas há uma voz que se levanta no meio desse conflito. Não vem com gritos nem com argumentos. Vem com autoridade. Vem com paz. É a voz do Espírito Santo. E quando ele fala, o coração se curva. Quando ele se manifesta, até a emoção mais descontrolada encontra abrigo. Por isso, quando o coração estiver gritando, você precisa se lembrar de orar. Não para silenciar os sentimentos, mas para submetê-los à verdade. A oração não ignora o que você sente. Ela apenas coloca cada emoção diante de Deus e permite que Ele realinhe tudo com a verdade do céu. Orar quando o coração está em crise é um ato de fé. É reconhecer, Senhor, meus sentimentos estão me confundindo, mas eu escolho confiar no que o Senhor diz e não no que eu sinto.
A fé não anula a emoção, ela redireciona. Ela não faz você fingir que está tudo bem, mas te dá firmeza para permanecer de pé, mesmo quando nada parece estar. Quando a oração acontece nesse estado de vulnerabilidade sincera, ela se torna cura, ela se torna direção. Ela se torna um reencontro com a voz de Deus que acalma o coração e renova a razão. Hoje, não lute contra o que sente. Entregue. Não se esconda por trás da razão. Abra o coração. Deus não quer que você se prove forte. Ele quer que você seja verdadeiro. E no momento em que a sinceridade se encontra com a presença dele, o coração começa a silenciar e a alma volta a respirar. A oração que rompe o caos interno. Há um tipo de caos que não se vê nos olhos, nem se ouve na voz. Ele mora dentro. Acontece nos pensamentos acelerados, nas emoções embaralhadas, nas memórias que voltam sem serem convidadas. É um ruído constante na alma, uma desordem espiritual que torna difícil até mesmo o simples ato de respirar com tranquilidade. E por mais que se tente controlar do lado de fora, o verdadeiro campo de batalha está dentro do coração. Esse caos interno não se resolve com distrações, não se silencia com frases prontas, nem se dissolve com força de vontade. Ele precisa ser tratado na raiz. E essa raiz só é alcançada por meio da oração. Mas não qualquer oração. É aquela oração que atravessa a superfície. Aquela que não se contenta com formalidades, que rasga o que está escondido e se derrama inteira diante de Deus. Uma oração sem máscaras, sem roteiro, sem pressa. É nesse tipo de oração que o caos começa a ceder. Não porque tudo se resolveu do lado de fora, mas porque Deus começou a colocar tudo em ordem por dentro. O Espírito Santo não entra apenas para consolar, ele entra para organizar. Ele não apenas limpa o que está visível, mas também confronta o que está oculto. E o caos, quando exposto à luz da presença de Deus, perde o poder de comandar. Talvez você já tenha tentado conversar com amigos, já tenha lido textos de encorajamento, já tenha procurado caminhos para aliviar o que sente. Mas ainda assim o interior continua confuso. Isso é um sinal. Não é consolo humano que você precisa, é de intervenção divina. Deus não quer apenas aliviar seus sintomas. Ele quer tocar no ponto exato onde o caos começou. E quando ele toca, ele transforma. A oração que rompe o caos interno não é a mais bonita. É muitas vezes feita com lágrimas, pausas, suspiros e até com silêncio, mas ela é verdadeira. E tudo o que é verdadeiro diante de Deus é restaurado. Você não precisa saber o que dizer. Precisa apenas se permitir ser encontrado, ser tocado, ser guiado. Hoje, Deus quer reorganizar o seu mundo interior. E isso começa agora, com uma oração que não busca resultados imediatos, mas que clama por presença. Porque quando o Espírito entra, o caos perde espaço. Onde ele reina, a ordem, a luz, a paz que o mundo não consegue dar. Você não precisa entender, só confiar. Há perguntas que não têm resposta. Momentos em que tudo parece confuso, contraditório, sem sentido. Você ora, espera, se esforça, mas as coisas não acontecem como você imaginava. E o coração, já cansado de tentar entender, começa a duvidar. Por que isso está acontecendo? O que Deus está fazendo? Será que Ele me esqueceu? Nessas horas, o maior peso não é o problema, é a falta de explicação. Mas Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele só pediu que você confiasse. Porque fé de verdade não é acreditar quando tudo faz sentido. É crer quando nada parece lógico e mesmo assim seguir com o coração entregue. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo quando você não enxerga, Ele está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não entende, Ele continua sendo bom. Confiar não significa ignorar a dor, significa descansar no meio dela. É olhar para o céu e dizer: eu não entendo, mas sei que tu estás aqui. E essa confiança muda tudo. Ela não elimina a luta, mas traz paz dentro da guerra. Ela não tira o peso do caminho, mas fortalece os pés que continuam caminhando. Deus não se impressiona com a sua força. Ele se aproxima da sua entrega.
E quando você desiste de controlar o que é impossível, algo se alinha dentro de você, porque quem confia, descansa. Quem confia, entrega. Quem confia, caminha de olhos fechados, sabendo que a mão que o guia não erra o caminho. Hoje talvez você esteja esperando por explicações, mas Deus está te oferecendo algo maior. A chance de experimentar uma paz que não depende de respostas. Ele quer que você simplesmente se jogue nos braços dele e diga: mesmo sem entender, eu confio. E essa oração é a mais poderosa que você pode fazer, porque ela rompe com a necessidade de controle e abre caminho para a verdadeira fé. Você não precisa entender agora. Talvez nem vá entender depois, mas você pode confiar. E se confiar mesmo sem entender, já é o suficiente para que Deus acalme o seu coração e conduza você exatamente onde precisa estar, onde termina o controle e começa a cura. Chega um ponto em que tentar resolver tudo sozinho se torna exaustivo. Você planeja, se antecipa, calcula, tenta prever cada cenário, cada falha, cada dor. Mas mesmo assim, o coração continua agitado. A mente não descansa. A alma se fecha em ciclos de tensão, como se o controle fosse o único caminho possível para se sentir seguro. Só que o controle, por mais que prometa estabilidade, muitas vezes impede a cura de acontecer. O milagre não nasce no controle. Ele floresce no momento em que você solta. Quando você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Nesse instante, você não está fracassando. Está se rendendo. Está abrindo espaço para que Deus entre, não apenas como uma ideia de consolo, mas como presença ativa e transformadora. A cura começa onde termina a necessidade de ter todas as respostas em mãos. Enquanto você tenta controlar, você está dizendo que confia mais na sua força do que no cuidado de Deus. Mas quando entrega, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo com lágrimas, está declarando: eu reconheço que sozinho não consigo, e só o Senhor pode fazer o que eu não posso. É aí que o céu se move, porque Deus age onde há espaço. Ele cura onde há rendição. A oração não é o lugar onde você apenas apresenta pedidos, é o lugar onde você desarma as defesas e expõe as feridas. É onde você abre mão da imagem de força que o mundo exige e permite que o Pai veja, trate e restaure quem você é de verdade. Esse tipo de oração cura porque não esconde, não controla, não mascara. Ela mostra tudo. E Deus honra a verdade que você derrama diante dele. Você pode continuar tentando carregar tudo sozinho, tentando dar conta, tentando entender. Ou pode escolher soltar. E ao soltar, permitir que a cura venha, não como um alívio temporário, mas como um recomeço verdadeiro. O controle te cansa, a rendição te liberta. E onde há liberdade, o Espírito Santo opera. Hoje, Deus está te chamando para deixar de lutar com as próprias mãos e começar a confiar com o coração inteiro. A cura que você precisa está pronta, mas ela só começa quando você decide parar de segurar tudo e diz com sinceridade: Senhor, eu solto, porque eu confio. Deus está presente onde você achava que Ele não estava. Existem lugares na sua história que parecem esquecidos por Deus. Aquelas situações que doem até hoje, aquele tempo em que você clamou e o céu pareceu não responder, aquele momento em que você pensou: se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. E por causa dessas marcas, você criou zonas de silêncio dentro da alma, partes do seu coração onde até hoje acredita que Ele não entrou, que Ele não viu, que Ele não se importou. Mas Deus nunca esteve ausente. O que você interpretou como abandono era, na verdade, silêncio de cuidado. Ele não se afastou. Ele estava ali, no detalhe, na resistência que você nem sabia que tinha, no consolo que chegou depois, na força que você teve sem entender de onde vinha. Deus estava no meio da dor, não fora dela. Estava chorando com você quando ninguém mais enxergava as lágrimas. Estava segurando você quando todos foram embora. Há momentos em que a presença de Deus não se manifesta com milagres visíveis, mas com uma graça que impede que você desmorone.
uma presença que sustenta por dentro enquanto tudo desaba por fora. E quando você revisita esses lugares com o olhar da fé, percebe que Ele esteve lá o tempo todo. Que Ele não impediu certas dores, mas usou cada uma delas para formar algo em você que hoje carrega marcas de resistência, empatia e propósito. A oração é o lugar onde essas lembranças voltam, mas não para ferir. Voltam para serem curadas. É ali, diante dele, que você pode revisitar o que te machucou e dessa vez não sozinho. É ali que você pode dizer: Senhor, eu achei que o Senhor não estava lá. E Ele vai te mostrar que estava, que nunca saiu, que sempre cuidou, mesmo quando você não conseguia enxergar. Talvez hoje você esteja vivendo algo que, mais uma vez, parece sem sentido. Mais uma vez, você se pergunta: será que Deus está vendo? E a resposta é: sim. Ele vê, Ele sente, Ele está. Mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece fora do lugar. A presença dele é uma verdade que não depende de percepção. É uma promessa imutável. Deus está presente, inclusive e especialmente onde você achava que ele não estava. Há descanso para os que oram cansados. Você não precisa estar forte para orar. Não precisa estar bem, motivado ou cheio de palavras bonitas. Na verdade, alguns dos encontros mais profundos com Deus acontecem quando tudo dentro de você está em ruínas. Quando a alma está exausta, a mente saturada, o coração sem ânimo, porque é nesse estado de cansaço que a oração deixa de ser performance e passa a ser verdade. Muitos acham que só devem buscar a Deus quando estão espiritualmente bem. Quando conseguem sentir a presença, quando têm fé suficiente, quando tudo parece em ordem. Mas Deus nunca exigiu aparência. Ele pede entrega. E quem ora cansado está se entregando por inteiro. Está dizendo: Senhor, eu não tenho forças nem para orar direito, mas estou aqui. E isso é mais do que suficiente. A oração feita no cansaço carrega uma sinceridade que as palavras não alcançam. Ela vem do lugar mais profundo, onde o orgulho já foi desmontado e só resta a alma nua diante do Pai. E Deus honra esse tipo de oração. Ele não recusa o coração quebrado. Pelo contrário, é esse coração que Ele mais ama visitar, porque ali não há disfarce, só verdade. E a verdade diante de Deus é o início de toda a cura. Você não precisa se sentir culpado por estar cansado. O próprio Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não tem condições. Ele é direto, imediato, presente. Se você está cansado, essa palavra é para você. Se tudo dentro de você pede descanso, essa oração é para agora. O descanso que vem da oração não é apenas físico, é descanso na mente, nas emoções, nas culpas, nos medos, nas cobranças internas. É um descanso que te abraça por dentro, que silencia os pensamentos, que organiza os sentimentos. E isso só é possível quando você para de tentar ser forte e começa a simplesmente ser sincero. Hoje, ore como você está, cansado, abatido, confuso. Deus não se impressiona com sua força, mas se move quando vê sua entrega. E no momento em que você se rende, o descanso começa. E esse descanso não é leve por acaso. Ele é leve porque não depende mais de você. Ele vem de um Pai que sabe exatamente o que você precisa antes mesmo de você conseguir dizer. A voz que acalma mais do que 1000 promessas. Há momentos em que nenhuma palavra humana é suficiente. Os conselhos já não fazem sentido. Os textos motivacionais perdem a força. As promessas parecem distantes. Você já ouviu tudo o que podia ouvir, mas o coração continua inquieto. Isso acontece porque existem dores que não são curadas por explicações. São curadas por uma voz. Não qualquer voz, a voz de Deus. A voz do Senhor não chega para impressionar, ela chega para reposicionar. Ela não precisa ser alta, mas sempre é clara. Não precisa ser extensa, mas sempre é exata. E quando você a escuta, algo se realinha por dentro. Porque não é apenas o som de uma resposta, é a confirmação de que você não está só, de que está sendo visto,
guiado e cuidado por alguém que conhece o fim desde o começo. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Isso significa que você não precisa entender tudo, só precisa reconhecer quando é Ele quem está falando. E Ele fala na calma do seu quarto, no silêncio da oração, nas pausas da sua respiração. Às vezes, não com frases inteiras, mas com uma impressão clara no espírito. Eu estou aqui. Eu cuido de você. Confie. Essa voz tem o poder de desarmar os medos, de calar as mentiras da mente, de interromper o ciclo da ansiedade. E o que nenhuma promessa foi capaz de fazer, a presença dele em um só toque transforma. Porque a voz de Deus não apenas informa, ela cura. Ela não apenas ensina, ela levanta. Ela não apenas orienta, ela sustenta. Talvez você esteja buscando respostas, sinais, soluções. Mas hoje, Deus quer te dar algo mais profundo. Ele quer te fazer ouvir novamente. Ouvir com o coração, com a fé, com a alma aberta. Porque quando você escuta a voz do Pai, até as promessas que pareciam esquecidas voltam a respirar dentro de você. E o que parecia distante se torna vivo. Não corra atrás de 1000 promessas humanas. Corra atrás da voz que criou todas elas. E quando você escutá-la, mesmo que por um instante, você vai perceber. Essa voz é tudo o que você precisava para respirar em paz novamente. A leveza que vem depois da entrega. Existe um peso que não é visível aos olhos, mas que consome por dentro. São responsabilidades que você assumiu sem ter forças. São dores que você decidiu suportar sozinho. São cobranças que você mesmo se impôs, como se tivesse que provar algo a alguém, até a Deus. E o tempo foi passando, e esse peso se tornou parte do seu dia, da sua rotina, da sua forma de existir. Você acorda já carregando, dorme sem soltar, vive sem respirar fundo. Mas há um momento em que o coração já não aguenta mais. E o corpo pode até continuar funcionando, mas por dentro tudo começa a parar. É nesse ponto que a entrega não é mais uma opção espiritual bonita. Ela se torna uma necessidade vital. Não se trata mais de vencer uma batalha. Trata-se de sobreviver a ela. E é aí que a leveza finalmente chega. A leveza de Deus não entra onde há resistência. Ela entra onde há rendição. E a rendição não é um ato de fraqueza. É um grito silencioso de quem finalmente entendeu que não nasceu para carregar tudo. A oração é esse espaço sagrado onde você pode, enfim, soltar. Não como quem desiste da vida, mas como quem decide entregar o que nunca deveria ter segurado sozinho. Quando você ora dizendo, Senhor, está pesado demais, eu não consigo mais assim, o céu se inclina. O Espírito Santo se move com ternura. Ele não te acusa, ele não te compara. Ele simplesmente recebe. Recebe o seu fardo, o seu medo, a sua exaustão. E então, começa a trocar. Tira o peso, entrega a paz. Leva a ansiedade, devolve esperança. Remove a pressão, planta descanso. Essa leveza não vem de circunstâncias resolvidas. Vem de um espírito que já não está tentando controlar tudo. Vem de uma alma que aprendeu que há um lugar seguro onde é possível ser pequeno, frágil, cansado e, mesmo assim, profundamente amado. A leveza não é a ausência de problemas, é a certeza de que você não está sozinho para enfrentá-los. Hoje, Deus está te oferecendo essa leveza, não como um alívio passageiro, mas como um novo estilo de vida. Um estilo onde a entrega vem antes da força e onde a graça vem antes da resposta. Ele quer te ensinar a viver mais leve, mas para isso, você precisa soltar. E quando soltar, vai sentir o que talvez nem se lembre mais como é: respirar com paz. A oração que não depende de palavras. Há momentos em que as palavras simplesmente não saem. A garganta trava, a mente se esvazia, o peito aperta. Você tenta orar, mas só consegue ficar em silêncio. E nesse silêncio, uma dúvida surge. Será que Deus está me ouvindo mesmo assim? A verdade é que muitas vezes a oração mais profunda é aquela que não é dita, mas sentida. Porque Deus não ouve apenas o que sai da boca, Ele ouve o que transborda do coração. O Espírito Santo entende suspiros,
Ele traduz lágrimas. Ele interpreta cada silêncio carregado de dor, de saudade, de cansaço. E quando você se apresenta diante de Deus sem força, sem frases ensaiadas, sem discursos, você está fazendo exatamente o que Ele espera, sendo verdadeiro. Porque a oração não é uma performance espiritual, é um encontro de alma. E alma ferida não precisa explicar nada, só precisa ser acolhida. Talvez hoje você não consiga orar como antes. Talvez esteja cansado de repetir palavras que não parecem surtir efeito, mas saiba disso. O céu não responde à eloquência, responde à sinceridade. E quando você apenas se coloca diante de Deus, mesmo que em silêncio, mesmo que imóvel, mesmo que sem saber o que dizer, você já está orando. E essa oração silenciosa carrega um peso espiritual poderoso. Jesus orava com palavras, mas também se retirava para estar a sós com o Pai em silêncio. Ele sabia que a conexão não dependia do som, mas da entrega. A presença de Deus não se limita à sua voz. Ela se manifesta no seu quebrantamento, e no silêncio que você oferece a Ele, há espaço para que a voz dele fale com você. Não se pressione a falar o tempo todo. Aprenda também a se calar diante de Deus, não com indiferença, mas com reverência, com rendição, porque há curas que acontecem no repouso, há respostas que nascem no silêncio, e a paz que só desce quando a boca se cala e o espírito escuta. Hoje, se tudo o que você consegue fazer é se colocar diante dele e chorar em silêncio, isso é oração. E o céu inteiro se move em resposta a esse tipo de entrega. Porque Deus não precisa ouvir palavras, Ele precisa apenas ver um coração disposto a se abrir. Paz não é ausência de lutas, é presença de Deus. A ideia de paz que o mundo vende é frágil. Está sempre condicionada a algo externo. Quando tudo der certo, quando o problema acabar, quando o dinheiro chegar, quando as pessoas mudarem. Mas essa paz é passageira, instável, limitada. Basta uma notícia ruim, uma ligação inesperada, uma decepção, e tudo desmorona. Porque não é paz verdadeira, é apenas alívio momentâneo. A paz de Deus é diferente. Ela não espera que tudo mude. Ela entra no meio da tempestade. Ela não precisa de silêncio ao redor. Ela só precisa de espaço dentro. E quando ela entra, muda tudo. Não porque o mundo lá fora foi consertado, mas porque o mundo aqui dentro foi preenchido. A paz que vem do alto não depende de circunstâncias. Ela depende de presença. A presença de Deus transforma ambientes caóticos em refúgios. Torna noites angustiantes em lugares de descanso. E quando você se encontra com essa presença, percebe que pode continuar mesmo sem entender, pode caminhar mesmo sem ver o fim, pode respirar mesmo em meio à guerra. Porque você não está sozinho, e isso basta. Jesus estava no barco durante a tempestade. Os discípulos estavam desesperados, mas ele dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque carregava uma paz inabalável. E quando ele se levantou, não precisou gritar para ser ouvido. Uma simples palavra foi suficiente. Acalma-te. E o vento obedeceu. Essa mesma voz ainda fala hoje. E ela não precisa mudar o cenário para mudar você. Talvez a luta continue, talvez o problema ainda esteja diante de você. Mas se a presença de Deus estiver com você, então você está em paz. E essa paz não é frágil, é firme, não é rasa, é profunda. Ela vem do Espírito e por isso nada pode tirá-la. Não espere a tempestade passar para buscar a paz. Convide a presença dele agora, porque quando ele entra, o ambiente muda e o que antes te dominava perde o poder. A paz não é a ausência de guerra, é a certeza de que o príncipe da paz está contigo, mesmo em meio à batalha. Sua alma precisa de presença, não de respostas. Nem toda dor precisa de explicação, nem toda angústia precisa de lógica. Muitas vezes, o que a alma mais deseja não é uma resposta que resolva o problema, mas uma presença que suporte o peso. Porque há feridas que não cicatrizam com justificativas, mas com companhia. E a presença de Deus faz o que nenhuma resposta humana consegue fazer. Acalma sem precisar explicar.
Você pode até continuar sem entender o porquê. Pode ainda ter dúvidas, questionamentos, orações aparentemente sem retorno. Mas quando a presença de Deus te envolve, todas essas perguntas perdem o peso. Não porque deixam de existir, mas porque já não são maiores que a paz que te cobre. O coração descansa não quando tudo faz sentido, mas quando reconhece que não está sozinho. A alma se agita em busca de razões, mas ela se acalma ao encontrar alguém em quem possa confiar. E Deus nunca prometeu que explicaria cada etapa. Ele prometeu que estaria presente em todas elas. O que você precisa agora talvez não seja mais uma palavra, nem uma nova direção. Talvez o que sua alma esteja clamando, em silêncio, seja apenas: fica aqui comigo. E ele fica. Mesmo quando você está em crise, mesmo quando você está em dúvida, mesmo quando você se sente frio, fraco ou distante, ele continua ali, porque a presença de Deus não depende da sua performance, ela depende do amor dele, e esse amor é inabalável, não varia com o seu estado emocional, não diminui com o seu cansaço, ele simplesmente permanece. Oração não é o lugar para conquistar respostas, é o lugar para receber presença. E quando você se rende a isso, tudo dentro de você começa a se reorganizar. Porque você descobre que não precisa entender para confiar, não precisa ver para crer, não precisa sentir para saber. Ele está aqui. Hoje, sua alma não precisa de conclusões, ela precisa de encontro. Encontro com o Deus que conhece cada detalhe seu e que permanece, mesmo nos dias em que você não sabe o que fazer. A presença dele é suficiente. E quando ela entra, tudo o que parecia desabar começa, pouco a pouco, a se reconstruir. O coração que descansa é o coração que escutou a voz de Deus. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, nasce da presença de uma voz que acalma o medo, que rompe a confusão, que silencia as vozes internas que gritam e pressionam. Essa voz não é a sua, nem a do mundo, nem a da lógica. É a voz de Deus. E quem escuta essa voz encontra descanso, mesmo em meio à batalha. Porque o coração só descansa de verdade quando reconhece quem está no controle. Há uma diferença entre tentar descansar e realmente descansar. Muitos deitam, mas não repousam. Tentam relaxar, mas a mente continua acelerada. O corpo está parado, mas o espírito continua em guerra. Isso acontece porque o descanso não é físico, é espiritual. E ele só chega quando o coração escuta a voz certa. Quando, mesmo sem entender o cenário, você ouve Deus dizer: eu estou com você, eu continuo no comando, nada fugiu das minhas mãos. A voz de Deus tem um som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Ela pode vir em uma oração, em um versículo, em uma lembrança, em um silêncio cheio de presença. Mas quando chega, muda tudo. Tira o peso dos ombros, renova a esperança. Traz uma convicção que não se explica, mas que se sente profundamente. A de que tudo vai ficar bem, não porque você vê saída, mas porque você está acompanhado por aquele que nunca falha. O descanso do coração não é um privilégio para os mais espirituais. É uma promessa para todos os que decidem ouvir. Todos os que param, se rendem, se colocam em silêncio diante do Pai e dizem: fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. E quando ele fala, o caos se cala, o medo se curva, a alma repousa. Hoje, Deus quer te fazer escutar novamente. Ele quer que você reconheça a sua voz no meio de tantas outras. Ele quer sussurrar ao seu espírito que ele está no controle, que ele tem cuidado de tudo, que você pode soltar, confiar, descansar. Porque a paz que vem dele não é frágil, é firme, não é passageira, é permanente. E só um coração que escuta essa voz consegue, enfim, encontrar o verdadeiro descanso.